Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Oi minhas indianáticas, bem-vindas. O meu nome é Joyce Gabriela e hoje nós vamos falar sobre aquela série da Netflix, India Matchmaking, que foi aí um grande sucesso. Recebi muitas mensagens, pessoas querendo a minha opinião sobre essa série, que foi assim muito divertida pra gente, não é? Pra gente ocidental, principalmente para as pessoas que nunca visitaram a Índia. Chega a ser algumas coisas absurdas. Foram algumas mensagens que eu recebi. Eu compartilhei algumas coisas também no meu Instagram e as pessoas respondiam aquele story perguntando: gente, isso é sério? Você está falando sério ou você está brincando? E realmente é muito sério. A cultura da Índia é muito diferente de tudo. E comparando com a realidade no Brasil, é tudo assim muito diferente. 88% dos casamentos na Índia ainda são casamentos arranjados. Tem casamentos sim por amor, mas isso são exceções. Mas a maioria ainda prefere e acredita que a escolha dos pais vai ser melhor, que eles sabem o que é melhor para o futuro dos filhos, e muitos ainda acreditam que é dessa forma que tem que ser feita. Então aqui na Índia nós temos a matchmaker, que é essa pessoa, a casamenteira, que ela tem vários candidatos, várias candidatas, que ela vai conhecendo aí ao longo da vida, nos casamentos, vizinhos, amigos. Então ela vai coletando todas aquelas pessoas para fazer um possível casamento. Ela não tem computador, ela faz tudo ali nos caderninhos, o esposo ajuda, ela já é casada há 36 anos. Lá na série ela fala que se casou com 18 anos, se não me engano, 18... acredito que foi 18 anos, mas ela casou assim bem nova. A maioria não é dessa geração aí, e até as mães dos candidatos nessa série se casaram nessa idade, entre 17 e 18 anos, que acontecia naquela época. Hoje, aqui na Índia, quando a pessoa está completando assim 30 anos, ela já está, digamos, num prazo limite. A sociedade cobra muito casamento, querem que eles se casem logo. É uma cobrança social muito grande. O casamento é muito importante. É a coisa mais importante para muitas pessoas. Muitas mulheres são preparadas para isso a vida inteira. O objetivo da vida no fim é o casamento. Até muitas famílias que têm possibilidade de dar estudos para os seus filhos, às vezes fazem isso apenas no sentido de não, a minha filha tem que estudar, porque dessa forma ela vai conseguir um bom marido, ela vai ser mais valorizada, porque, claro, quanto maior estudo, mais é valorizado. Então, no casamento, como bem no início da série, eles falam que casamento na Índia é uma grande indústria. Eles colocam nessas palavras. Eu já tinha feito um vídeo sobre casamento arranjado, eu já expliquei como funciona. Vou deixar o link desse vídeo aqui que eu já fiz. Mas para quem não conhece a Índia, para quem não conhece a realidade da Índia, então ver essa série assim foi bom para ter alguma noção de como realmente é feito. Claro que eles selecionaram pessoas de uma alta sociedade, que tem boas condições financeiras, até para poder contratar essa casamenteira, porque são pessoas que têm boas condições financeiras. E as exigências, não é, os critérios delas também são muito grandes, as expectativas são altas, é o que eles também mostram,
que tudo é feito a partir de critérios para agradar a família. Quando nós falamos de casamento aqui na Índia, nós temos que atender critérios da família, não é apenas entre homem e mulher casamento. O casamento é entre duas famílias. Família do noivo e família da noiva, todos aí têm que estar em acordo, porque eles falam que tem uma reputação a zelar. Eles usam essas palavras no início da série. Casamento aí é feito entre duas famílias que têm uma reputação a zelar e tem muito dinheiro envolvido. Isso também me chamou muita atenção porque é falado assim claramente no início dessa série. Aqui na Índia, além dessa pessoa que é uma casamenteira, realmente é um serviço que você contrata uma terceira pessoa para olhar exclusivamente um candidato que você quer para o seu filho ou para sua filha. Aqui nós temos sites de relacionamento, nós temos nos jornais que eles também colocam. E por amigos, tem os pandits também que fazem essa comunicação também, e todos no fim aí tem uma bela de uma comissão, porque é um trabalho, no fim é um trabalho. Então temos aí todas essas possibilidades, ou famílias que se conhecem, olha, eu tenho o meu filho, ou às vezes vão num casamento, se conhecem. Então casamentos na Índia também é sempre uma boa oportunidade para apresentar ou conhecer um pretendente, ou se eles já estão de olho para o futuro casamento. Então casamentos são sempre uma boa pedida. E tem também agora os sites que estão aí muito famosos na Índia, sites para relacionamento. No seriado eles mostram a casamenteira, não é a matchmaker, ela vai, visita o cliente que a contratou, ela viaja, e são clientes da Índia e também do exterior. Ela foi até para os Estados Unidos e ela vai também para outros países indianos. E assim, o que você pode observar é que mesmo morando fora da Índia, quando eles vão se casar, eles querem indianos, eles não querem estrangeiros. Isso você pode até perceber no seriado, e isso é uma realidade. Mesmo pessoas que moram fora do país, eles gostam de aproveitar o que a vida, o que a liberdade dá fora da Índia, mas na hora de se casarem, eles preferem alguém da Índia. E aí ela chega na casa dessas pessoas, ela conhece a família, conhece a casa, conhece o modo de vida deles, e aí vai conversar com a pessoa, com a família, e ver os critérios, porque cada pessoa, não é? Ela quer um candidato, ela quer uma pessoa que estabeleça ali, que atenda aos seus critérios. Então as primeiras coisas são altura, que é muito levado em conta, profissão, estabilidade financeira, hobbies, cor de pele, a família, histórico familiar, religião. Tudo isso vai englobar aí os critérios para que um candidato seja aprovado para o outro, para que eles se conheçam. E aí eles chamam de biodata, que é como se fosse um currículo. Realmente você olhando, assim, a gente ocidental, né? Olhando é como se fosse um currículo. Ela leva impresso um papel, exatamente como um currículo, tem a foto da pessoa e aí tá lá expresso o nome, onde estudou, a altura, o que faz da vida, religião, os hobbies, a profissão. Tem detalhado exatamente assim um resumo da sua vida, mais características pessoais. É uma combinação de currículo com um Tinder, e é como se fosse um Tinder Premium, só que exige a família aí para aprovar, e a família está envolvida em todo esse processo. No exterior, no ocidente, quando você está no Tinder, quando você está em um aplicativo, você está lá selecionando
E se você gosta, né, você clica lá que você gosta e vai passando. E você lê assim algumas características, mas pra gente ocidental pode ser simplesmente você só tá querendo curtir, você tá querendo uma pessoa nova para conhecer, mas aqui no caso não. É um assunto sério, realmente está procurando alguém para construir uma vida, é um casamento. Essa é a ideia aí do seriado, porque é uma combinação do Tinder mais o currículo que envolve duas famílias aí para ter a aprovação. Tem que ter a aprovação de ambas as famílias. E aí a casamenteira leva aí esses currículos, não é? Para algumas ela dá umas 3 opções, para outras ela dá apenas uma, depende aí de cada pessoa. Quando ela vê como é a personalidade daquela pessoa, ela vê se é melhor apresentar opções ou se é realmente um de cada vez que ela vai fazer. E aí é muito engraçado todo o contexto, porque pra gente, não é? Pra muitas pessoas, quando eu coloquei no Instagram, os comentários que eu recebi eram muito engraçados, porque elas achavam aquilo muito absurdo. Porque realmente é como se fosse as pessoas selecionadas como produtos, não é? Muitas pessoas sentiam dessa forma, nossa, que absurdo. Ai, gente, que estranho. Nossa, as pessoas são produtos, virou comércio, casamento, comércio. Então nós temos que entender que essa é a cultura deles, a nossa é diferente. Acredito que não tem nada melhor ou pior, é apenas diferente e temos que respeitar as diferenças, e é dessa forma que eles fazem, é dessa forma que eles acreditam. Talvez aí as futuras gerações mudem alguma coisa ou não, mas é uma forma diferente de encontrar um parceiro e formar uma família e se casarem. Muitos acreditam que ainda essa é a melhor forma. Eu vou começar a falar sobre a Aparna, que é a vilã, não, ela é tida como a vilã da série. É uma mulher já super bem sucedida, ela mora fora da Índia, ela mora sozinha, mas os pais não é, a mãe, na verdade é a mãe, porque a mãe e o pai são divorciados, então ela tem, desde criança, a mãe a ensinou que ela tem que ser independente, que ela tem que ser graduada, ela é graduada em três universidades, se não me engano, mas ela é uma advogada já bem conceituada por 10 anos. Então, os critérios dela, ela só quer uma pessoa se for acima dela. Então estamos falando em nível intelectual, ela quer uma pessoa melhor do que ela, uma pessoa com estabilidade financeira, estabilidade de vida. Ela não quer alguém tão engraçado, ela quer uma pessoa, às vezes assim, você observando assim, no início, não é? Ela teve assim uma evolução durante o seriado. Realmente no início, ela é tão, ela sabe tão exatamente o que ela quer que ela chega a ser arrogante. Ela passa esse ar de superioridade, esse ar de arrogância. Mas dentro da proposta, ela é a que mais sabia o que ela queria. Dentro deste cenário realmente de arrumar um esposo, ela era a que mais sabia o que queria e o que não queria. Isso ficou assim um tanto... ela ficou como a vilã da história, o povo achando ela uma chata, porque ela acabou sendo, de certa forma, em alguns momentos, arrogante. E aí tá, a casamenteira vai lá, fala com ela, dá os critérios. E para encontrar uma pessoa, para ela é muito difícil. E todos os encontros, ela já é muito criteriosa e ela não consegue esconder se ela não tá gostando, já tá assim na cara dela. E tanto é que o primeiro encontro dela foi um desastre. E o cara, o que me chamou a atenção, ele era um escritor
E ele falou que morava com os pais, então só ali já acabou pra ela, não é? E aí a mãe, depois sabendo disso, ainda chamou o cara de fracassado, assim, na frente das câmeras. Então foi, assim, algo desagradável, não é? Porque eles não têm, eles não escondem realmente. Se gostam, gostam, se não gostam, já fala ali, mas ficou, assim, uma coisa muito rude, até pra se falar da forma como foi, mas eles são totalmente sinceros. E aí tá bom, depois nos próximos encontros eu senti que ela foi tendo uma evolução dentro do seriado. Depois que ela levou o fora, não é? Porque teve um candidato que ela realmente gostou, era um advogado que ela não queria um advogado, mas acabou que ela encontrou esse advogado, acabou gostando dele. Mas ele ignorou, ele falou que não queria ter nenhum envolvimento com ela, porque ela é muito negativa, ela é muito presunçosa, falou que ela não tem descanso, que ela tá sempre falando coisas negativas. Então realmente o encontro deles, ela é uma mulher que viajou muito, mas ao mesmo tempo na conversa, quando perguntava de algum país, ela sempre tinha alguma coisa negativa para falar. Então ela estava sempre assim no negativo e estava se achando. E aí ficou perceptível, não é? E aí ela queria encontrar esse cara novamente, mas ele falou que não queria encontrá-la novamente. E eu acho que foi nesse momento que ela mudou dentro da série, foi a partir daquele não que ela recebeu, que aí ela começou a baixar a bola, começou a ver que, olha, eu tenho que ser mais flexível, eu tenho que entender porque as pessoas estão sempre falando as mesmas coisas pra mim. Então ela começou a ter algumas mudanças. A casamenteira levou ela em 2 astrólogos, né, que começou a orientar ela. Eles acreditam muito nessa questão da astrologia. Mesmo morando fora da Índia também, eles são muito ligados ainda à questão astrológica. E aí ele falou para ela usar uma pedra, falou para ela quando que seria o melhor momento para ela casar. Então ela foi se abrindo mais a ter melhores pretendentes, a aceitar mais, a ser mais flexível. Tanto é que nos próximos encontros ela já estava indo lá pro ar livre e as cabras em cima dela já era uma outra pessoa. Então no início ela começou falando que odiava programas ao ar livre, e no fim ela já estava até com cabras lá fazendo yoga e toda a natureba, que eu falei, nossa, que mudança, né? Como o mundo dá voltas. Então eu achei assim que, de certa forma, ela também foi injustiçada, porque muitos homens ali já tinham visto inúmeras mulheres e assim, se orgulhando de falar isso. Já teve uns que falou que viu mais de 150 currículos, não é? E teve outro lá falando também não sei se foi o Akshay lá, também já tinha visto mais de 100 currículos e ninguém falou nada. E ela, por ser mulher e recusar alguns pretendentes, ela já era muito chata, era muito exigente. Então eu acho que de certa forma ela foi sim injustiçada. Eu não a vejo como vilã, eu acho que ela sabia exatamente o que ela queria. No início, sim, ela era muito arrogante, mas eu vi que ela mudou muito dentro do processo. E ela falou uma coisa assim muito incrível, que nós não escolhemos ninguém para ser a nossa família, irmãos, mãe, mas a única pessoa que nós temos como escolher é o nosso marido. É esposa, é marido. Então, realmente é uma escolha muito importante, muito decisiva, que você tem que fazer com a maior atenção do mundo. E ela realmente estava empenhada em escolher o melhor para a vida dela, porque ela trabalhou duro, é uma excelente profissional, uma mulher muito bem sucedida, e ela não vai aceitar menos do que isso. Então eu não a vejo como vilã. Acredito que ela inspirou muitas mulheres a dizer não, a saber exatamente o que quer, a se impor
Eu vejo muitas qualidades boas nela, não a vejo como vilã. A Nadia é a princesa do seriado, é uma mulher lindíssima, ela é dançarina, ela trabalha com eventos, ela é independente, é lindíssima, ela é carismática, alegre, bem-humorada, então ela tem super qualidades, mas ela parece tão desesperada em encontrar um companheiro, em querer um casamento, que todos os encontros que ela vai, ela não tem critério. Ela acha que aquele homem vai ser assim o amor da minha vida e vamos casar e vamos ter 3 filhos e 2 cachorros lindos e vamos ser a família Margarida. Margarida? Margarina. É a família Margarina. Então ela realmente é naquele mundo Disney, aquele mundo encantado, que realmente ela é toda de bem com a vida e isso chama atenção, por isso que o pessoal gostou muito dela, mas eu a vejo muito precipitada, muito imatura, porque ela não sabe o que ela quer. Na verdade, ela estabeleceu ali os critérios dela, mas qualquer um que ela encontrou, ela achava que ia ser o homem da minha vida, tanto é que todos os encontros dela, ela se decepcionava. O cara, o primeiro, ele não comia carne, ela tava lá num hambúrguer de bacon e carne, o cara não comia. Ela bebia, né? Ela pediu lá até uma bebida, o cara também não bebia. Então já não teve nem clima, porque eles eram totalmente opostos. Aí depois teve um outro que ela gostou muito, mas o cara depois começou a pisar na bola, nem foi aos encontros, começou a dar desculpas, mas ela sim chegou a chorar no seriado, porque realmente ela estava envolvida com uma fantasia da cabeça dela que ela mesma criou. Porque ela nem conhecia essas pessoas e já estava muito envolvida emocionalmente. Eu via que ela colocava muito expectativas em pessoas que ela nem conhecia. E aí ela foi conhecer um outro que também não aconteceu, não deu certo, mas por ela casaria com todos. Na verdade, ela ia aos encontros achando que é o homem da minha vida. Então eu acho que ela é uma mulher maravilhosa, mas ela tem que deixar esse lado adolescente um pouco de lado. Acredito que isso faltou um pouquinho nela, mas ela realmente chamou muita atenção no seriado por esse lado talvez inocente e de bem com a vida, mas que a faz sofrer muito e se decepciona muito com os homens. Vou falar agora sobre o Pradima, que era aquele jovem que é joalheiro, tem um negócio de família, super rico, que, gente, o closet dele era assim, o sonho de todas as mulheres, e ele tem fotos assim dele nas paredes, e é todo um quarto dos sonhos que abre assim com impressão digital e tudo. Então ele já encontrou assim, já deu opções para ele de mais de 150 mulheres, é o que fala no seriado, e ele ainda não se decidiu por nenhuma. Ele fala que, né, ainda não encontrou aquela pessoa certa, mas até a casamenteira manda ele para um consultor, não é, para conversar, para ver o que ele realmente quer, as expectativas dele, o que ele pensa sobre o casamento, sobre a vida, porque as pessoas acham que ele tá meio que perdido. Mas, na verdade, não sei se também ele está no armário, não é, digamos assim, não sei, mas deu também essa impressão. E é muita sociedade cobrando dele pelo casamento, você vê os amigos cobrando, a irmã cobrando, a família cobrando, e ele tá querendo se divertir, ele tá querendo viajar, ele tá querendo fazer as comidas dele, não é? As demonstrações que ele gosta de fazer umas comidas diferentes, ele gosta de beber, ele gosta de viajar. Então ele tá assim querendo aproveitar a vida
e a sociedade pressionando para o casamento. Ele já tá com 34 anos, se não me engano. Então a pressão para o casamento está total e a família quer que ele se case. É essa conversa o tempo todo, mas ele não está muito interessado em se casar. Essa é a grande verdade. O que acontece muito na Índia, às vezes a pessoa não quer casar, mas todos estão pressionando. E ele, não sei se ainda ele vai falar, né, alguma revelação aí para a família, mas eu não vejo casando assim tão cedo, talvez até pela imposição da família, pode até ser, mas não me pareceu que ele vai se casar assim tão cedo. A Ankita, ela é uma jovem empresária, ela tem um negócio de jeans, ela começou um novo negócio que está assim, indo muito bem, mas novamente a família acha que já chegou a hora dela encontrar alguém e ela está fora dos padrões, tá? Os padrões da sociedade indiana para um casamento. Ela é gordinha, ela tem uma pele mais escura. Então, assim, na série você vê a discriminação que eles falam assim claramente. Tanto é que a casamenteira vai assim atrás de outra casamenteira para ajudar a encontrar um pretendente para ela, porque ela é uma menina de assim um estilo de vida mais aberto, ela já teve namorados, ela é independente, ela não se vê dentro daquele modelo da sociedade indiana. Ela não se vê como dona de casa, limpando casa, cozinhando, cuidando de filhos. Não, ela não quer isso para a vida dela. Então, ela quer encontrar um esposo que dê suporte para quem ela é, que aceite a personalidade dela, que a encoraje a cada dia a ser uma mulher melhor, não uma dona de casa, porque não é esse os planos dela. E aí ela vai ao encontro dessa outra casamenteira que na série ela fala que assim foi decepcionante porque a mulher orienta que ela tem que ceder, que ela tem que ser mais flexível. E ela fala que as mulheres, no geral, são as que cedem mais na sociedade. Isso é o normal. Então, assim, realmente isso choca ser falado assim tão abertamente, de uma forma tão clara. Ela fala mesmo que está sendo decepcionada, ela não quer estar dentro deste padrão. Então é muito complicado isso, você viver dentro dessa sociedade. Então ela se vê totalmente fora dos padrões, tanto físico como de comportamento que as pessoas esperam dela. E no fim, ela ainda tem um encontro, mas ela está interessada mais em estar com ela mesma, em construir e solidificar o negócio dela. Então ela deixa o casamento um pouco de lado e fala que vai cuidar dela, vai continuar o negócio e caso se surgir uma pessoa no caminho dela, melhor. Mas ela é um exemplo assim claro de discriminação. Você pode ver que isso fica muito explícito, tá? A questão, principalmente as características físicas, falando da pele dela, falando da altura, falando do peso, a cor de pele. Então isso eles falam assim explícito no seriado, tá? E também é muito triste, mas é uma realidade. O Akshay e a família é o que mais chama atenção talvez na série, porque você vê ali que não importa, mesmo sendo pessoas bem-sucedidas, com boa situação financeira, eles são bem educados, estudaram no exterior, mas a mentalidade não muda. E isso para muitas pessoas, não é? Eu coloquei algumas pequenas partes assim no Instagram e as respostas que eu tive, assim, as pessoas em choque perguntando se realmente isso é verdade ou se eu estava brincando. Então, pessoal, isso assim, essa família, isso eu acho que a maioria, tá? A grande maioria é dessa forma.
A sociedade molda as pessoas em um padrão. E se você fugir desse padrão, você não é aceito, você não é bem visto, você não será parte. Você será excluído. Então, apesar de terem todos os recursos para serem pessoas modernas, poderem fazer o que bem entender da vida, aproveitar, serem livres, mas não, eles estão presos a morais, a condutas, a comportamentos, a julgamentos dos outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E isso é muito explícito assim na série. Eu acho que ficou assim bem entendido, até para quem assim nunca veio à Índia. Acho que deu para se entender um pouquinho, porque é realmente aquilo ali. Acho que dá para você entender, começar a entender. Mas como essa mãe existem a maioria, tá? Eu vou dizer assim, a maioria, não vamos generalizar, porque também não é verdade, mas a maioria sim. Existem mães como aquela que elas controlam tudo, exatamente tudo da casa, controlam o marido, controlam os filhos, e você vê que ela manda até na vida íntima dos filhos. Ela fala claramente, você tem que casar. Ela é muito mandona, e se você não fizer do jeito dela, ela vai dar um jeito de que aquilo aconteça, e ela faz chantagem emocional. Ela fala que ela tá passando mal, que a pressão tá alta por causa do filho, e coloca o filho culpado. Então, assim, são chantagens emocionais que vai acontecendo para conseguir o que ela quer. E ela fala, você tem que casar esse ano. Aí o irmão que já é casado, olha, você vai ter o bebê ano que vem. E se você não casar esse ano, você tá prejudicando o seu irmão. Ele ainda não teve o filho por sua causa. Então ela fala isso na maior naturalidade. Estão lá jantando e ela tá conversando isso. E todos na mesa, assim, ninguém fala nada, simplesmente ouve, ninguém argumenta com ela, porque já sabe que é ela quem manda. E ela fala claramente que a nora que vai chegar, essa é a minha casa, essas são as minhas regras e vai ter que obedecer. Ela fala com essas palavras na série. E é exatamente isso, quando você está, não é, de certa forma, morando com familiares, são os mais velhos que mandam, principalmente a mãe que manda, e está ali na casa dela, são as regras dela, e você vai ter que obedecer como ela fala. E ela quer uma menina assim flexível para não criar assim brigas, para sempre concordar com as decisões dela. E aí, apesar, é muito engraçado que eles querem uma menina bem estudada, eles querem uma menina bonita, eles querem alguém inteligente, com universidade, mas pra menina ficar em casa. No fim é pra ficar em casa, e aí fala que ela vai cuidar da comida dele, vai fazer a marmita dele, do jeito que a mãe faz. E aí você me pergunta, então pra que essa mulher estudou tanto para depois casar e ficar em casa? E se repete novamente, cuidar do marido, cuidar dos filhos que vai chegar. Na série mostra ele encontrando a futura noiva, eles até chegam a ficar noivos, mas esse noivado também já foi desfeito, tá? No YouTube tem um episódio extra que a menina entrevista todos os convidados que participaram do seriado. Então, assim, ele desfez o noivado e todos os outros também. Ninguém continuou com aqueles encontros, ninguém chegou a casar efetivamente. Então, este último episódio, que eles chamam de bônus, está disponível no YouTube. Então, o Akshay, ele desfez o noivado. Eu também acredito que ele está no armário. Para quem não sabe, na Índia você ser gay é um grande tabu. Ainda não é aceito na sociedade. Imagina
para uma mãe que está com a expectativa, ó, você vai casar, o seu irmão vai ter o filho ano que vem, imagina ele falando para a mãe que é gay. Então, ela que já tá, não é, falando que tá passando mal ou vou morrer, realmente ela vai ter um piripaque, não sei o que vai acontecer. Mas também me passou a impressão de... são mães muito narcisistas, muito controladoras, e os filhos vivem à mercê das ordens delas. São homens totalmente sem personalidade, sem opinião, que não conseguem decidir nada. Quando pergunta até pra ele que tipo de esposa ele quer, ele fala, eu quero igual a minha mãe. Eu quero que seja igual a minha mãe. Então ele não tem critério nenhum, ele não tem personalidade nenhuma. É um homem que parece uma criança, realmente é uma criança. Eu vejo dessa forma. Ele é uma criança que a mãe faz o que bem entender e vai mandar e vai desmandar, e a nora que vai entrar também vai sofrer muito, porque como ela já deixou bem claro, é a minha casa, são as minhas regras e não se discute comigo. Então, muito complicado e, infelizmente, em muitas famílias a realidade é essa. Então, tome muito cuidado, principalmente se você estiver se relacionando com um indiano filhinho da mamãe, porque isso não tem futuro. Se você não se relacionar com um homem que tem opinião própria e personalidade independente, isso não tem a mínima chance de dar certo. Porque se para uma indiana eu acho que já é muito complicado, eu acho que para uma brasileira isso é impensável. Tanto é que muitas chegaram a me perguntar se era verdade, porque é muito absurdo, tá? A gente vendo assim da nossa perspectiva, mas aqui para eles é normal, tá? Para muitas pessoas isso aqui é o normal. Então, por isso que quando a gente fala que a Índia é muito diferente, que os costumes é muito diferente, tome cuidado, não é fácil. Tem que ir pegando assim, fazendo uma montagem para entender em qual realidade você está. Porque se for em uma família como essa, você vai sofrer muito e não tem a mínima chance disso dar certo. Por isso que cada caso tem que ser analisado com cuidado, porque isso não é uma brincadeira. E também passou na série que teve até um momento lá que eles estavam jantando, os homens sentados e as mulheres servindo. Então, em muitas famílias isso acontece, as mulheres servem. E em muitas famílias também, elas só podem comer depois que os homens terminarem de comer. Principalmente em cidades menores, onde ainda a cultura é muito mais restrita, isso ainda acontece. Isso infelizmente não é para muitas pessoas, é muito triste, é muito machismo, muitas pessoas indignadas, mas é a realidade deles, ainda acontece. Bem, pessoal, esses foram os personagens assim que eu acho que foram assim os principais para serem comentados. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual o seu personagem, o que você mais gostou da série, ou o que você não gostou. Comente aí o que eu também esqueci de falar, mas esses foram, acho que, os principais pontos que eu queria abordar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não viu essa série, assista, porque vai te dar assim um pequeno embasamento para você entender um pouquinho como funcionam os casamentos arranjados aqui na Índia. E é isso. Muito obrigada por você ter visto todo o vídeo. Deixa aqui pra mim o seu gostei, se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no meu canal. Um super beijo, até o nosso próximo vídeo, que Deus te abençoe cada dia mais e namastê! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping
sky.